Bom, moçada, hoje nós vamos falar um pouquinho de projeto lógico, tá? Fazer um levantamentozinho. Ou pelo menos a gente vai ver a parte teórica, né? Do que é necessário a gente fazer um levantamento para produzir um projeto de rede. Então, no projeto lógico, a gente vai ter que fazer um levantamentozinho das aplicações ou dos softwares, né? Que vai precisar rodar naquela rede. A gente precisa ter uma noção de como é que aquela rede será organizada, tá? A gente precisa, baseado em cima do que vai rodar nela, né, as aplicações, os softwares, os tipos de serviço, e como é que ela será organizada, nós vamos ter que pensar em atendimento, ou seja, qual a performance, se a gente precisa fazer um balanceamento, se a gente precisa dividir carga, tá? Então, tem que pensar nesse aspecto também, para que a gente atenda a contento, né, todas as aplicações e os serviços. A gente tem também que pensar na questão da acessibilidade, tá? Então, a gente tem que pensar nessa questão de acessibilidade, inclusive na questão do poder de crescimento, né? Se eu precisar crescer essa rede, como é que eu vou fazer isso aí? Ah, Fred, desliga ela, a gente monta de novo e põe para funcionar. Não, uma rede, uma vez ligada, ela não pode ser desligada não, moçada. Principalmente em grandes corporações. Então, o que nós temos que pensar? Já pensar na questão de acessibilidade, de crescimento dela, sem que a gente precise tirar ela do ar. Já pensar em todos os problemas que podem acontecer e, caso aconteçam, qual será o paliativo para que essa rede não caia, não pare de prover pelo menos os serviços essenciais, que a gente vai classificar lá em cima no 1, entre aplicações e softwares. Ok? E a questão 5 é a questão de segurança. A gente tem que garantir a segurança da rede. E a segurança é de várias formas. Nós temos a questão de segurança de acesso. Eu vou garantir a segurança para que só quem acesse sejam as pessoas ou os equipamentos que eu queira, que fazem parte da empresa, ou não. Eu posso permitir acesso externo de quem não faz parte da empresa ou de outros equipamentos. Mas aí eu vou restringir esse tipo de acesso. Até mesmo internamente na empresa, eu preciso fazer alguma restrição de acesso, como, por exemplo, o que uma determinada pessoa pode acessar na rede. Ó, aquela pessoa ali pode navegar e não pode fazer mais nada. Aquela pessoa pode navegar, pode acessar os documentos, pode rodar uma ferramenta, pode criar novas pastas ou pode criar novos objetos na rede. Tá? Então, tem vários tipos de segurança e a gente tem que pensar em todas elas. Bom, então aqui só para a gente ter uma noção do que seria aplicações e software, a gente vai detalhar cada uma dessas opções. Pessoal, não estou olhando o chat, então se por acaso alguém fez alguma pergunta, alguém poderia pelo menos me dar um alô, tá? Qualquer coisa eu aviso, Fred. Ih, maravilha. Bom, aplicações e softwares. Eu tenho que fazer um levantamento e é óbvio que não dá para a gente sozinho imaginar e pensar. Algumas aplicações, alguns softwares, alguns serviços, a gente quando vai pensar numa rede, a gente não consegue desatrelar eles, né? Ah, vou montar uma rede de computador, eu vou compartilhar alguma coisa. Eu vou montar uma rede de computador ou de dispositivos, com certeza vai ter algum tipo de navegação. Mas quem vai nos responder tudo isso é a empresa que está nos contratando. E às vezes será uma pessoa só que vai responder por isso, e às vezes não. A gente também será responsável por elencar quem que vai ser as pessoas que vai nos passar essas informações. Uma coisa que faz muita diferença quando você vai fazer um levantamento, né, para propor um projeto é a equipe de TI. Vocês entendem o termo TI?
Alguém aí não tem ideia do que é TI? Bom, pelo silêncio, imagino que todo mundo saiba o que é TI, né? A famosa tecnologia da informação. Normalmente as empresas têm um departamento, um setor responsável por isso. Quando você tem na empresa um departamento, um setor de TI, responsável por toda a tecnologia, né, da informação, a gente já tem ali uma equipe qualificada que pode nos passar todos esses detalhes e até com um grau de especificidade maior, porque eles conhecem o funcionamento e sabem o que precisa e como deve ser implantado. Então, dá uma facilidade muito grande para a gente para trabalhar com esses projetos. Às vezes a gente encontra uma empresa onde o departamento de TI é um departamento, vamos dar uma classificada, um departamento de TI forte é aquele onde você tem uma equipe grande e que realmente atende todas as áreas de tecnologia da informação, telecomunicações, desenvolvimento, infraestrutura, e por aí vai. Um departamento de tecnologia da informação fraco seria um departamento onde você não tem todas essas áreas de atendimento. Ali você tem alguém para dar um suporte básico ou alguém para dar uma força na parte de infra. Então você vai ter mais dificuldades em conseguir todas as informações com a tecnologia da informação. Quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem que compor, né, os patrocinadores do projeto. Quando eu falo patrocinadores do projeto, pessoal, não é o cara que está pagando, não, tá? É o cara que está fornecendo as informações para a gente escrever o projeto. E aí, quando a gente tem um departamento de TI fraco, a gente com certeza terá que elencar novos patrocinadores para a gente entrevistar e levantar as necessidades. Quando a gente tem um departamento de TI forte, a probabilidade de a gente precisar de novos patrocinadores é baixa. Ela é bem reduzida em detrimento a essa TI forte. Mas pode ser que a gente tenha necessidade de algo específico. Tá? Então, o que a gente precisa levantar quando a gente pensa em aplicações de software? Quais são esses softwares? Quais essas aplicações são utilizadas na rede? Como que elas serão acessadas, compartilhadas? Quais as compatibilidades e versões? Né? E, por último, custo de aquisição ou manutenção. Às vezes, a gente está trabalhando com uma empresa onde a gente vai ter que implementar, ou seja, é um software, uma aplicação, um serviço novo que essa empresa ainda não tem e precisa implementar. E aí a gente tem que fazer um levantamento desses custos, porque normalmente não somos nós que vamos desenvolver essas ferramentas. Ok? Nós vamos pensar só na rede mesmo. E às vezes a gente já tem um serviço lá, a gente já tem um software, mas precisa de algum tipo de manutenção ou de ajuste para trabalhar na rede. Tá? E aí a gente tem que levantar também qualquer tipo de custo disso aí. Ok? E ainda tem, né, por último, aquela empresa que está sendo implantada. Ela não funciona ainda, ela não existe ainda. E aí essa empresa, às vezes, nem tem departamento de TI nenhum. Está ainda em fase de criação, de contratação. Aí talvez, né, se a gente não tiver gente especializada na empresa ainda, talvez faça necessário a empresa contratar uma outra empresa terceirizada de consultoria para fornecer esses detalhes para a gente, né, fazer o levantamento para posteriormente escrever o nosso projeto de rede. Bom, moçada, alguma dúvida com relação a aplicações de softwares? Ô Fred, então na rede pode usar só software que foi. Só software específico que foi autorizado? Quando você fala software específico autorizado, você está se referindo à pirataria ou não? Não, para usar na rede, então a gente vai ter que permitir aquele software? Porque como é que funciona? Às vezes você tem um software que não foi criado para trabalhar em rede, mas ele precisa ser acessado de forma local.
você consegue fazer algumas técnicas, como, por exemplo, o ano passado vocês estudaram o protocolo Telnet. Você vai conseguir acessar um equipamento onde tem aquele software que não é de rede, mas como você está conseguindo acessar esse equipamento através da rede, você consegue trabalhar com ele. Então, não necessariamente o software tem que ser de rede, tem que ter sido criado para ser usado na rede. Normalmente, sim. A maioria dos softwares e aplicações, serviços que você vai colocar na rede, ele já foi criado para isso mesmo. E com relação a software que não são registrados, cabe a nós identificar no projeto. Não tem como a gente virar para o cara e falar assim, ó, seu software é pirata, você tem que tirar ele da rede. Tá? Não é nossa função em se tratando de quem está escrevendo o projeto de rede. Tá? Para nós, essa questão aí não somos nós que temos que tratar ela. Tá? Agora, cabe informar que se o seu software que está sendo instalado, ele não tem certificação, ou seja, você não tem um certificado do seu fabricante, né, das especificações dele para trabalhar em rede, a gente não tem como garantir o funcionamento dele. Então, cabe frisar lá no projeto a questão do software que não tem certificação. Era essa a sua dúvida mesmo ou ficou alguma coisa ainda que você queria saber? É isso mesmo. Valeu. Beleza. Pessoal, mais alguma coisa de aplicações de software? Bom, então vamos seguir. Organização, performance, acessibilidade e segurança. Bom, a hora que a gente vai pensar na organização da rede, a gente tem que primeiro entender como é que é o funcionamento da empresa. Segundo, todo o funcionamento da empresa ficará dentro da rede, ou eu tenho uma área, né, um funcionamento específico da empresa que não participará da rede. Então, é importante a gente levantar isso aí. A partir do momento que a gente começa a entender os processos, qual que é o funcionamento da empresa, a gente já consegue entender como é que seria a organização da rede para atender essa empresa. Então, é um ponto que a gente vai perder tempo entrevistando, né, alguns patrocinadores da empresa para conseguir entender como é que é a organização. É onde eu coloquei para vocês, em algumas aulas para trás, a questão de você entender as regras do negócio. A partir do momento que você entende o funcionamento daquela empresa, você já tem condições de vislumbrar o funcionamento da rede. E é claro que, posto isso, você vai escutar, né, quem está te contratando para escrever esse projeto, quais que seriam esses detalhes nessa organização. Mas é muito importante, né, não tem como você escrever um projeto se você não entender pelo menos o básico de como é que funciona aquela empresa. Até mesmo na hora que a gente for definir projeto físico, vocês vão ver que a gente depende muito da planta da empresa para saber onde é que a gente vai montar as coisas. E aí também entra essa questão da organização para que a gente tenha condições de montar esse projeto. Bom, calcular a necessidade de performance da rede baseado de acordo, não ficou legal, né? A gente pode tirar essa palavra baseado aí. Calcular a necessidade de performance da rede de acordo com as necessidades das aplicações. A gente vai ter, em determinadas empresas, necessidades diferentes em alguns serviços. Vamos imaginar que a gente está montando uma rede hospitalar. Tá? Então, a gente vai ter lá nessa rede hospitalar o serviço de navegação, por exemplo. Né? A gente vai propiciar que todos os equipamentos lá estejam compartilhados e acesse um servidor, onde esse servidor está ligado a um provedor de internet, por exemplo. Então, nós vamos prover navegação, né, para outra rede, a grande rede que é a internet. Requer um serviço com a performance X. Eu vou ter também, num departamento médico lá,
uma UTI da vida, né? Onde as pessoas trabalham com videocirurgias. E aí, moçada, esse tipo de serviço requer uma performance específica. Ela não pode oscilar. Na navegação, deu uma oscilada aqui na performance, ficou menor, ficou pior. O máximo que vai acontecer é você demorar um pouquinho para carregar uma página que fica faltando uma imagem, mas eu não corro risco de perder a vida de ninguém nesse tipo de transação, nesse tipo de serviço. Já numa videocirurgia, por exemplo, eu tenho que garantir que as imagens e os áudios sejam em tempo real. E aí eu preciso de performance. Tá? Então a gente vai calcular tudo isso aí, fazer um balanceamento em cima de quem? Das necessidades de cada aplicação. Se eu tenho um link de X gigabytes por segundo ou megabytes por segundo, eu vou balancear a minha rede em cima dos equipamentos que atendem a determinados serviços e software da rede. Tá? Vocês conseguirem entender essa diferença, a importância da performance, e que essa performance não é só no link que liga a minha rede a outra rede, ou no link que me liga com a internet, e sim de acordo com cada serviço que vai ser prestado dentro dessa rede. Bom, e por último, mas não menos importante, eu tenho a questão da segurança. E aí a segurança da rede, ela é em torno de praticamente tudo. Por quê? Imagina se eu garanto tudo, inclusive performance, mas eu não garanto segurança. Eu estou fazendo vou usar o exemplo anterior, fazendo uma videocirurgia, e aí alguém invadiu a rede, né, e foi lá e desligou um equipamento, por exemplo. Desligou o roteador que estava lá fazendo o balanceamento, ou então foi lá e quebrou as regras de balanceamento, e ficou todo mundo utilizando a mesma faixa de performance. Com certeza eu vou ter problema na minha videocirurgia. O pessoal da navegação vai rir de orelha a orelha, né? Porque de repente o link vai ficar bem satisfatório. Mas o pessoal da videocirurgia, eu posso até ter problemas e perder uma vida. Então é muito complicado. Então a questão de segurança não é só para mim definir quem acessa e quem não acessa a minha rede, quem está na minha rede e quem não está. É também para definir quem está na minha rede, o que esse usuário que está na rede pode acessar, o que esse usuário da rede pode enxergar, quais os serviços e software esse usuário da rede tem acesso. Tá? E a gente pode fazer isso de vários tipos. A gente pode fazer segurança em cima de usuários, a gente pode fazer segurança em cima de locais de acesso, a gente pode fazer segurança em cima de endereçamento IP, a gente pode fazer segurança em cima de equipamentos, tá, da rede, qual equipamento que pode participar, qual não pode, qual pode ter acesso a isso, ou acesso restrito a alguma outra coisa. Então, essa questão de segurança ela vai bem além disso aí. Sem contar que tem a segurança física da rede. Como assim, Fred, a segurança física? Simples, moçada. Na minha rede eu tenho uma rede cabeada e tenho uma rede wireless. Como é que eu protejo a minha rede? Como é que eu protejo os cabos da minha rede? Como é que eu protejo os roteadores Wi-Fi, os roteadores sem fio da minha rede? Que às vezes ficam em locais visíveis, e de preferência bem visíveis, né, para que as antenas consigam atender determinados locais. Como é que eu garanto a segurança disso aí? Se alguém jogar uma pedra naquele modemzinho e tirar ele do ar, quais as consequências disso? Como é que eu garanto a segurança onde ficam os meus servidores? Onde ficam os meus roteadores principais, que vão me ligar à minha rede,
uma outra rede da empresa, ou com uma outra rede de um parceiro, de um fornecedor, ou com até a própria internet. Qualquer um pode entrar. Qual que é a segurança disso aí? Qual que é a segurança que eu vou prover por meus dados, por exemplo? Eu vou fazer um backup. Aonde eu vou guardar esse backup? Aonde estará o equipamento, o dispositivo que vai fazer esse backup? Quais os horários e como é que eu vou garantir a segurança de que esse backup vai acontecer? Como é que eu vou garantir que as fitas de backup que não estejam, né, ali fisicamente na rede sejam guardadas? Porque se a pessoa pegou aquela fita de backup que foi gravada, ele tem acesso a todos os dados da rede que foram gravados. Então, eu vou pôr isso num cofre, não vou ter uma sala de alta segurança. Então, tudo isso faz parte da segurança. Não é só eu colocar um firewallzinho lá e criar usuários e definir o que cada usuário pode fazer. Então, é bem complexo e pode fazer toda a diferença numa rede de computadores a questão da segurança de rede.